Bom, pessoal, vamos continuar então aqui com os nossos estudos do processador. Tá? Agora eu vou falar para vocês sobre o pipelining. Tá? E o pipelining, agora a primeira definição que eu quero apresentar para vocês é que o pipelining é uma técnica que permite o paralelismo da execução das instruções, ou seja, eu executar mais de uma instrução ao mesmo tempo no mesmo CPU, no mesmo processador, tá? Não em núcleos diferentes, no mesmo processador. E para a gente entender o que é o pipelining, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Uma analogia. Eu vou explicar primeiramente essa analogia e depois a gente volta para o processador. Então vamos imaginar que eu preciso montar 5 carros, tá? Então é uma empresa montadora de carros, nós precisamos montar 5 carros. E essa empresa, ela dividiu a montagem dos carros em 4 etapas, tá? As 4 etapas estão listadas aqui embaixo. A primeira etapa é a montagem da carroceria. A segunda etapa, a montagem do motor na carroceria. A terceira etapa, a montagem dos pneus, dos bancos, dos vidros, da fiação, né, todos os elementos menores do carro. E a quarta etapa é a pintura e o teste final do carro. E cada etapa aqui, ela tem uma duração de 1 hora para ser concluída. Tá? Bom, eu posso construir, né, ou melhor, montar esses 5 carros de 2 maneiras. Utilizando 2 filosofias diferentes. A primeira maneira, a primeira filosofia é a montagem artesanal. E a segunda é a montagem industrial, tá? Também chamada de pipeline. Vamos primeiro entender a montagem artesanal. Bom, então aqui eu tenho um gráfico que mostra as etapas de montagem desses 5 carros ao longo do tempo, tá? Então, o carro 1, eu tenho aqui as 4 etapas, representada aqui pelas cores, né, azul, vermelho, verde e amarelo, né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu monto na montagem artesanal. Primeiro, eu termino de montar um carro, termino as 4 etapas. Assim que eu terminar esse carro, eu começo o segundo, faço as 4 etapas do segundo. Assim que eu terminar o segundo, eu começo o terceiro, faço as 4 etapas do terceiro e assim por diante. Bom, se eu demoro 4 horas para montar um carro e eu preciso montar 5 carros, né, no método artesanal, irá demorar 20 horas para eu construir, para eu montar os 5 carros. Tá? 4 vezes 5 é igual a 20. Agora, existe o método industrial, tá? Utilizando a técnica de pipeline para construir esses carros. Como que vai ser feito isso? Então, cada uma dessas etapas aqui, dessas 4 etapas, é realizada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas diferentes. Tá? Isso é muito importante para a gente entender aqui na analogia. Então, o que vai acontecer? Quando eu estiver construindo o primeiro carro, né, a primeira equipe responsável pela montagem da carroceria, assim que ela terminar a montagem da carroceria, ela vai passar essa carroceria pronta para que a segunda equipe possa realizar a montagem do motor na carroceria. E enquanto a segunda equipe tiver montando o motor, a primeira equipe está montando a carroceria de um outro carro, né? Assim que as duas terminarem suas tarefas, o que vai acontecer? A segunda equipe passa para a terceira equipe, né, para que a terceira equipe possa montar os pneus, os bancos, os vidros e a fiação, e a segunda equipe recebe da primeira equipe a carroceria para montar o motor novamente. E a primeira equipe começa a montar uma nova carroceria. Ou seja, eu vou colocando ali os carros em uma sequência
tá? Em um pipeline, tá? Passando de uma área, de um grupo de funcionários para outros grupos, para que eles possam montar o carro em sequência, tá bom? Então, normalmente, as indústrias, as fábricas, utilizam esse método, tá? Que foi introduzido, dizem que foi introduzido por Ford, né, na montagem dos carros aí no início do século XX. Por quê? Porque com esse método nós conseguimos reduzir o tempo, né, que demora aí para construir N produtos, no caso aqui carros, né? Então, ao invés de demorar 20 horas, utilizando essa técnica de pipeline, nós conseguimos reduzir esse tempo para apenas 8 horas. Olha que interessante, né? Então, do ponto de vista de desempenho, é uma técnica interessante, né? Existe toda uma discussão filosófica que isso acaba alienando os funcionários, né? Então, um funcionário, por exemplo, no método artesanal, digamos assim, ele pode conhecer todo o processo de montagem do carro, desde a montagem da carroceria até o teste final. Aqui, tá, utilizando a técnica de pipeline, o funcionário ele acaba ficando especialista, né, alienado somente àquela primeira etapa, né, somente aquela etapa específica, a montagem da carroceria, né, ou se ele está em outro grupo, somente aquela etapa daquele grupo que ele trabalha. Então, ele acaba ficando alienado. Então, existe toda uma questão, uma discussão filosófica por trás disso, tá? Mas é inegável que o desempenho, né, no quesito de entrega do carro, acaba sendo superior, tá? E bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente pode utilizar essa analogia justamente para executar as instruções dentro de um processador, tá? Os processadores mais antigos, lá do início da década de 80, por exemplo, né, para baixo, como por exemplo aqui o 8080, 80885 da Intel, tá? 6800 da Motorola e o Z80 da Zilog, implementavam o processamento das instruções de maneira artesanal, tá? Então, se eu observar o ciclo de instrução, né? Então, primeiramente esses processadores processavam uma instrução, faziam o ciclo completo de uma instrução, para somente depois começar o ciclo da próxima instrução, tá? Então, o que isso acarretava? Algumas áreas da CPU, ou melhor dizendo, quase todas as áreas da CPU, do processador, ficavam ociosas, esperando a próxima etapa, a próxima instrução, né? Então, por que não implementar a técnica de pipeline para o processamento das instruções, tá? Utilizando aí as diversas áreas da CPU, tá bom? De forma análoga ao que nós estamos estudando aqui do carro, tá? Então, de lá para cá, todos os processadores acabaram utilizando a técnica de pipeline, tá? Por exemplo, tá? O primeiro processador a utilizar a técnica de pipeline, tá? O famoso 486 da Intel, tá? O nome completo 80.486, mas o pessoal chama de 486. Ele possuía 5 estágios de pipeline, tá? Primeira etapa, busca da instrução. Segunda etapa, a primeira parte da decodificação da instrução, então decodificar o código da operação e a busca dos operandos. A terceira etapa, a terceira etapa é a segunda parte da decodificação, onde a unidade de controle vai informar a unidade lógica aritmética sobre o que ela precisa fazer. A quarta etapa, a operação aritmética e lógica pela unidade lógica aritmética. E a quinta etapa, a escrita do resultado lá na memória cache, tá? Ou nos registradores, ou na memória principal, tá? Alguns processadores atuais, esse aqui foi o primeiro processador que implementou a técnica de pipeline, mas alguns processadores atuais possuem mais de 20 estágios de pipeline. Isso aqui são os processadores da Intel e da AMD, tá? O Raspberry, né, como utiliza um processador ARM, né? Então a arquitetura ARM 11, que é implementada no Raspberry Pi
se eu não me engano, acho que é o 2 ou 3, tá? Não é no 4 esse daqui, tá? Possui 8 estágios de pipeline, tá bom? Então, basicamente, pessoal, independente do número, se são 5 estágios, 8 estágios ou 20 estágios, basicamente é uma divisão cada vez mais especialista daquele ciclo de instruções que nós estudamos, tá? Então, o interessante aqui é que, do ponto de vista teórico, quanto mais divisões um pipeline tem, melhor é o desempenho do processador. Porque eu acabo criando o quê? Um paralelismo, tá, da execução, do processamento dessas instruções. Então a palavra que nós estamos buscando é paralelismo. Aqui eu tenho um paralelismo na montagem de um carro, tá? No caso de um processador, eu tenho paralelismo na execução das instruções, tá? No entanto, nem sempre, tá? Nem sempre a divisão do ciclo de instrução ali em, aqui eu estou falando em N estágios, um número específico de estágios, né, não chega a aumentar em N vezes o desempenho do tempo de execução. Então, se eu dividir em 5 vezes, era de se esperar que o desempenho subisse 5 vezes, mas não, isso não ocorre. Por quê? Porque podem acontecer alguns probleminhas com o pipeline que nós chamamos de hazards, tá? Então, de maneira geral, os problemas que podem ocorrer por esse paralelismo são chamados de hazard. E eu tenho aqui basicamente 3 tipos de hazard, tá? Eu tenho hazard estrutural, que ocorre quando 2 estágios diferentes do pipeline requisitam o mesmo recurso, tá? Eu já vou apresentar um exemplo para vocês. Eu tenho um outro tipo de hazard, que é dependência de dados, quando uma instrução que está mais à frente depende de um dado de uma instrução, ou melhor, me perdoem, uma instrução no pipeline depende de um dado de uma instrução que ainda não foi executada totalmente, tá? E eu tenho o hazard controle, né, que ocorre quando existe algum desvio na sequência do código, tá? A gente meio que riscou esse hazard de controle quando nós estudamos a memória cache, tá? Porque o desvio de um fluxo de instruções para um outro fluxo de instruções acaba afetando tanto a memória cache quanto o pipeline do processador também, tá bom? Então, eu vou só explicar com mais clareza esse último, porque os outros dois eu tenho alguns exemplos, tá? Vamos imaginar que o processador esteja executando um programa e no meio da execução desse programa, né, que é um fluxo de instruções, todo programa é um fluxo de instruções, no meio da execução desse programa ocorre o que nós chamamos de interrupção. Né? Interrupção já é um tópico que nós já estudamos lá em dispositivos de entrada e saída. Então, quando ocorre uma interrupção, o que vai acontecer? O processador precisa começar a processar um outro aplicativo, um outro fluxo de instruções. Então, ele precisa fazer um desvio. E todas as instruções que estavam sendo processadas no pipeline acabam ficando inúteis. Então ele vai ter que esvaziar o pipeline para começar a preencher ele novamente com o outro fluxo de instruções. Seria o equivalente, fazendo uma analogia com a construção do carro, seria o equivalente a, vamos imaginar que nesse momento a fábrica está fabricando um Fusca. Tá? Então, acho que nem fabrica-se mais Fusca, mas está fabricando um Fusca. Então, vamos dizer assim, se eu tiver aqui, por exemplo, construindo o terceiro carro, né? Então, os estágios mais adiantados do pipeline estão produzindo e os estágios anteriores estão começando a produzir o Fusca. Então, o que vai acontecer? De repente, chega um gerente lá e fala, pessoal, pode parar tudo, vamos parar tudo, porque a gente vai começar agora a fabricar uma moto, tá? Ou vai começar a fabricar
uma Kombi. Vamos começar a fabricar uma Kombi. Tá? Ah, mas a gente está no meio aqui da fabricação do Fusca. Vamos esperar terminar? Não. Esvaziem a fabricação do Fusca e comecem a fabricar a Kombi. Tá? Ou seja, vai ter todo um tempo de esvaziamento da fábrica, dos estágios ali do pipeline, para começar a fabricação da Kombi. Aí de repente tá lá fabricando a Kombi, tá todo mundo empenhado, de repente o gerente chega, podem parar, vamos voltar a fabricar o Fusca. Esvazia todo a fabricação da Kombi e volta para o Fusca. Ou seja, dá para perceber que é um tipo de problema, tá? E acontece a mesma coisa quando nós estamos executando as instruções, tá? Isso é o hazard de controle. Então, o hazard estrutural, né, aqui eu tenho dois exemplos, né? O hazard estrutural então, ocorre quando dois estágios do pipeline diferentes precisam requisitar o mesmo recurso. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 instruções sendo executadas, são instruções de load, tá? Então a ideia que são instruções genéricas nesse caso, tá? Mas a ideia aqui é que eu carregue o endereço 100 de memória para o registrador 1. Eu carregue o endereço 200 de memória para o registrador 2. Tá? E eu carregue o endereço 300 de memória para o registrador 3. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho aqui eu tenho aqui nesse caso 2 momentos em que eu aciono os dados, né? Esse acesso aos dados é o acesso à memória, tá? É o acesso à memória. Ou melhor, me perdoem, né? O momento que eu acesso a memória e tem o momento que eu vou buscar a instrução lá da memória. Me perdoem aqui a confusão, tá? Ou seja, eu preciso carregar os dados, tá? Eu preciso carregar o que está no endereço 100 para o registrador 1 e eu preciso buscar essa instrução. Então, são 2 acessos à memória. Tanto buscar a instrução, quanto carregar os dados. Tá? Então, se eu voltar aqui para cá, a primeira etapa busca uma instrução. E aqui, nesse caso aqui, desse pipeline do 486, né, na segunda etapa existe a busca de operandos. Ou seja, 2 etapas querendo acessar a memória. Tá? Então, quando ocorre das 2 etapas precisarem acessar o mesmo recurso, tá? Uma vai ter que aguardar a outra. Isso ocorre o quê? Ocorre um travamento no pipeline. Tá? Então, isso é o problema de hazard estrutural. Existem soluções para isso, tá? Mas é um problema. Nós também temos o hazard de dados. O que é um hazard de dados? Quando uma instrução que está sendo processada precisa de um resultado de uma instrução que ainda não foi terminada por completo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 instruções, ó, uma instrução de soma, ADD, e uma instrução de subtração, uma em seguida da outra. Então é de se esperar que elas estejam ali, né, em sequência no pipeline. Só que o que acontece? Olha só, então, como que a gente pode ler isso daqui? Então, S0 vai receber T0 mais T1. E T2 recebe S0 menos T3. Então, o sub, ele precisa aqui, ó, do valor de S0. Só que o ADD pode não ter terminado a execução dele. Então, enquanto o processamento aqui da instrução ADD não tiver terminado, o resultado não tiver sido escrito em S0, o sub não vai poder terminar o processamento. Tá? Isso é um hazard de dados, por dependência de dados. Tá? Bom, pessoal, então introduzimos aqui o conceito de pipeline. Tá? Não é a única técnica de paralelismo. Tá bom? Existe, por exemplo, o super pipeline. Tá? E também existe o paralelismo, tá? A nível de núcleo, a nível de processamento, onde eu tenho ali diversos núcleos que nós já estudamos isso daí no passado. Então tem um processador com dual core, quad-core, octa-core, né? São outros níveis de paralelismo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Agora vocês têm aí alguns exercícios para fazer referente aos tópicos que nós acabamos de estudar. Tá? Bons estudos, estou à disposição
para casos de eventuais dúvidas. Um abraço, até a próxima.